Vamos conversar agora com o José Roque, que é o diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. De início, ele nos explica o que é, afinal, a luz síncrotron. Vamos ver se é possível explicar de forma fácil aí para quem está nos escutando. Bom, a luz síncrona, primeiro, são ondas eletromagnéticas, tá? Então, é como a luz, raio-x, ultravioleta. Então, são ondas eletromagnéticas que são emitidas por cargas, no caso, elétrons. Então, você tem elétrons livres que estão andando, são desviados por um ímã e aí emitem dessa radiação. Então, vamos colocar uma analogia. Vamos imaginar que esses elétrons se fossem carros de autorama. Então, você tem uma pista de autorama e aí os carrinhos, que são os elétrons, vão andar nessa pista. Como é que eles andam? Através de ímãs. Então, você coloca vários ímãs, que são ímãs bem maiores, obviamente, do que o ímã da geladeira, mas, basicamente, tem o mesmo papel. Tá? São ímãs, são eletroímãs, no caso. E aí eles mantêm os elétrons girando. Cada vez que esses elétrons, esses carrinhos no autorama, fazem a curva, tá? Imagina que dentro do carro está você segurando um monte de bolinhas, tá? Bolinhas de gude, por exemplo. Aí você abre a janela e na hora que faz a curva, você joga essas bolinhas para fora do carro. O carro segue o seu caminho, na pista de autorama, e as bolinhas saem pela tangente. Essas bolinhas é como se fossem os fótons dessa tal de luz síncrotron que está sendo emitida. Então, ela vai sair na tangente. Agora, ela tem características que são muito especiais. Ela tem o que a gente chama de amplo espectro, ou seja, muitas cores. Então, ela vai abarcar o infravermelho, passa pelo visível, que acaba não sendo interessante para o uso, passa pelo ultravioleta e, principalmente, é uma ótima fonte de raio-x. O que é, então? Tem um amplo espectro. O que é uma ótima fonte? Aí eu faço a analogia, comparo uma lanterna com uma ponteira laser. Então, se você quiser iluminar o seu estúdio, se apagar a luz, você vai pegar uma lanterna, porque ela tem uma área emissora grande, ela tem uma abertura angular grande, é boa para iluminar um ambiente grande como a sua sala. Imagina que você quer agora iluminar a uma distância grande um objeto bem pequenininho. Então, é muito melhor uma ponteira laser, porque ela tem uma pequena área emissora e uma abertura angular pequena. Tá? Então, isso é uma fonte que a gente chama de alto brilho. Então, a luz síncrotron emitida do jeito que eu falei, ela é uma fonte de alto brilho. Então, ela tem um amplo espectro e tem esse altíssimo brilho. E por que isso é importante ou interessante? Porque para eu investigar materiais variados, orgânicos, inorgânicos, um pedaço de metal, uma rocha do pré-sal, um pedaço de solo para entender o que está acontecendo lá dentro, ou uma célula, ou uma proteína, para tentar buscar fármacos, etc., eu preciso de uma fonte, por exemplo, de raio-x, ou de ultravioleta, que tenha um alto brilho, porque isso vai me permitir investigar com um grande sinal ruído, como a gente fala, esses objetos todos. Então, tem a capacidade daí de fazer, por exemplo, filmes, entre aspas, ou seja, estudar a dinâmica de processos que ocorrem nesses materiais. Eu posso fazer imagens tridimensionais, ou seja, tomografia, mas fazer tomografia com resolução nanométrica. Eu posso investigar que elementos químicos que compõem esses materiais. Então, se lá tem nitrogênio, se tem oxigênio, aonde eles estão distribuídos, qual o seu ambiente químico. Então, com essa fonte de luz síncrotron, com essa luz síncrotron, eu consigo fazer todas essas investigações e, portanto, permitir que os pesquisadores respondam perguntas fundamentais sobre variados materiais. Explica uma coisa, como a gente claro, como curioso, já fez isso, quando a gente aponta aquela luzinha do laser, ela tem uma profundidade, um alcance que entra lá no último prédio. É meio brincadeira de criança, mas a gente faz. É mais ou menos a mesma coisa, ou seja, o foco da luz síncrotron, ela tem essa capacidade, dessa força diferenciada da luz branca, que quase não chega quando a gente aponta? Esse é mais ou menos um princípio que se aplica. Obviamente, quando eu falei de um laser tem uma característica muito singular que chama coerência, que é o fato de que todas as frentes de onda oscilam em fase
e todos os átomos, aí vamos dizer assim, que geram essa luz, eles decaem em fase. Então, ele tem essa grande característica, essa coerência é que faz com que ele tenha esse altíssimo brilho, né? Baixa, vamos dizer assim, área emissora e mantém essa, como é que se diz, baixa abertura angular e permite que, então, você mantenha isso para iluminar algo lá longe. Então, uma luz síncrotron, né, emitida por um acelerador de elétrons, né, ele tem parte dessas características. Ele não é exatamente um laser, mas ele está muito mais parecido com um laser do que como uma fonte de raio-x lá do hospital. Lá também tem uma fonte de raio-x, mas é uma fonte boa para iluminar todo o nosso corpo, né? Então, é uma fonte de baixo brilho. Um síncrotron emite parecido com uma ponteira laser, mas em raio-x. E, portanto, ele pode, vamos dizer assim, iluminar um objeto nessa escala nanométrica, né? E ser focalizado para fazer esses experimentos, e, portanto, vai fazer, entre aspas, o raio-x na escala atômica. É um supermicroscópio de raio-x. Perfeito. Agora, por que essa luz tem que ficar rodando para as bolinhas poderem sair para fora? Ou seja, onde fica o objeto que ele está examinando? Quem fica rodando, André, são os elétrons, que é o que eu falei, a analogia dos carrinhos. Então, eles ficam rodando, tem um acelerador de partículas, e eles, toda hora que fazem uma curva, que eles vão ficar rodando e toda hora vão fazer curva. Toda hora, entre aspas, as bolinhas são emitidas na tangente. Então, a luz síncrotron é emitida na tangente. Então, eu vou coletar essa luz no objeto agora que não faz parte mais do acelerador de elétrons. Ele está fora do acelerador, é um objeto que está conectado a partir da tangente do acelerador, tá? E ele coleta essa luz síncrotron, aí você tem um conjunto de elementos ópticos. Eu vou ter espelhos, eu vou ter lentes para raio-x, são espelhos e lentes tal, especiais para raio-x. E aí, lá no final, algumas linhas de luz que a gente chama, né, que são esses objetos, eles têm 50 metros, outros 60 metros, outros 150 metros. Então, eles são compridos, e a razão deles de terem diferentes tamanhos é o quanto eu vou focalizar, né, esse meu raio-x, né, e quanto que eu vou, vamos dizer assim, customizar aquela específica linha de luz para diferentes tipos de experimentos. Aí, o objeto, a amostra, né, da pessoa, lá, o cristal de proteína, um pedaço de solo, um pedaço de rocha do pré-sal, fica lá na ponta dessa chamada linha de luz. Então, a luz sai na tangente, passa por espelhos, por lentes, aí depois que está tudo bonitinho, ela vai incidir na amostra, lá no final da amostra, vai ser espalhada, absorvida, vai interagir lá com a amostra, aí você coleta o resultado dessa interação num detector. Então, tem um detector de raio-x, por exemplo, lá, e aí isso é analisado depois em computadores para dar respostas sobre a estrutura da matéria. Sim, só sobra, então, uma dúvida. Se ela tivesse, em tese, na rotativa o tempo todo, e você dirigisse um conjunto das bolinhas ou carrinhos para um ponto, ele vai sempre para o ponto único, a rotação, você tem que controlar esses espelhos de forma que a rotação não desvie do alvo. Não, de novo, né? Quem roda são os elétrons e eles ficam sempre andando na mesma pista do autorama. Os elétrons estão lá rodando. A luz não roda. A luz está na tangente sempre no mesmo ponto, porque é naquele ponto que tem um ímã que faz a curva do elétron. Então, toda hora que o elétron passar naquele ponto, ele faz a curva e aí os fótons, né, as bolinhas, saem na tangente sempre no mesmo ponto. E aí eu coleto isso sempre no mesmo lugar, né? E aí sempre eu vou ter eles batendo na amostra no mesmo lugar. Tá, já que você usou autorama como uma forma de explicar, qual é a velocidade do carrinho? Ou seja, como roda essa luz e em quanto espaço? Ou seja, o tamanho da pista e a velocidade. Tá. Aí são os elétrons de novo, né? Então, a pista no Sirius, estamos falando do Sirius, né? Que é o novo síncrotron brasileiro. A pista de autorama do Sirius, que é onde os elétrons giram, ela tem meio quilômetro, tem 500 metros aproximadamente. Para ser preciso, 518 metros. Então, os elétrons têm uma pista de autorama de 518 metros. E a velocidade deles é
praticamente a velocidade da luz, é 99, coloca aí uns 3 ou 4 noves depois da velocidade da luz. Ou seja, eles dão 600 mil voltas nessa pista de autorama em 1 segundo. Então, essa é a velocidade desses carrinhos. A velocidade espacial, esses carrinhos têm por isso a razão desse tamanho, dessa rotação, porque nós estamos com medidas de outro porte, coisas que acontecem lá no universo, nós estamos repetindo aqui. Seria mais ou menos isso. Olha, de fato, né, você tem emissão de luz síncrotron em certos objetos do espaço, né? Onde você tem plasmas, e você está cheio de plasmas aí no espaço, né? Então, elétrons livres, e objetos, vamos dizer assim, que existem, né, no espaço, né, em estrelas e outros objetos, você tem campos magnéticos que são gerados, né, nesses objetos. No Sol, por exemplo, tem campo magnético, e outras estrelas e outros objetos, vamos dizer assim, astrofísicos, você tem campos magnéticos. Então, você tem elétrons livres e tem campos magnéticos, você vai ter, sim, a emissão de luz síncrotron no espaço. Inclusive, é uma das maneiras de você detectar diferentes comprimentos de onda aqui de certos objetos astrofísicos e através da emissão dessa luz síncrotron por esses objetos astrofísicos. O que a gente faz aqui é reproduzir de forma controlada, então, num acelerador de partículas, que é construído com esse propósito específico, tendo em vista características da luz que você quer usar para investigar os materiais, e você, com isso, consegue ter o que hoje é provavelmente a ferramenta mais versátil e útil para a investigação de materiais orgânicos e inorgânicos. Ele tem uma dose de profundidade, ou seja, ele não atua chapado com apenas uma dimensão. Ele vai mais além disso, não? Quando você diz uma dimensão, que o feixe de luz que sai? Não, o feixe de luz, ele cria uma imagem que não é em dimensão única. Quer dizer, dá para sentir o volume do objeto, dá para ter uma noção que ele passa por dentro, não é isso? Isso, ele atravessa o material. Então, você pode fazer, André, 2 tipos de experimento, como quem está nos escutando já talvez tenha tido experiência no hospital. Vamos fazer analogia lá. Você pode fazer uma imagem de raio-x bidimensional. Então, vamos dizer que você acha que quebrou o braço lá. Você não vai fazer uma tomografia do braço necessariamente. Você vai lá e faz lá uma chapa de raio-x, né? Faz uma imagem bidimensional. Então, ela atravessa e coleta tudo que foi atravessado e te dá alguma informação. Agora, vamos dizer que o médico quer uma informação muito mais detalhada do interior dos seus órgãos e etc. Ele faz uma tomografia. Para fazer a tomografia, ele gira a fonte de raio-x lá no hospital. Então, lá no hospital, você entra numa máquina e ele gira o raio-x. No caso dos Sirius, no caso da tomografia usando um síncrotron, obviamente, eu não tenho como girar o acelerador. Então, o que eu faço? Eu giro a amostra. É como se, no exame lá do hospital, ao invés de girar o raio-x, ele girasse você. Tá? Então, eu posso fazer tanto imagens bidimensionais, né, que daí você tem uma promediação, uma média do que está no espaço que o raio-x atravessa, ou eu posso fazer uma imagem tridimensional, né, uma tomografia, girando a amostra. Então, eu posso fazer dos 2 jeitos. Tá, perfeito. Aí, mais uma questão. Você, com isso, analisa muita coisa, como você disse, em variados objetos. Se tiver uma luz só funcionando, você vai ter um exame. Mas me parece que no acelerador, no Sirius, você faz vários desses feixes simultaneamente rodarem. Então, você pode promover várias pesquisas em vez de uma só visão. Exatamente, André. Então, veja, de fato, como você falou, né, você pode ter várias linhas de luz, que a gente chama, né, vários pontos aonde você extrai a luz síncrotron, as bolinhas, né, para fazer diferentes experimentos. Você tem uma única pista de autorama, né, que é onde os elétrons estão andando, é um único acelerador, mas ele tem vários pontos onde você faz a curva, onde os elétrons vão fazer curva. No caso dos Sirius, em particular, você tem 20 trechos onde você faz a curva.
Então, você pode extrair, em princípio, até 20 estações desses trechos que faz a curva. Além disso, você tem essas conexões entre os trechos que faz a curva, né, que seriam trechos retos, e lá você consegue colocar também outros ímãs especiais que, inclusive, geram maior brilho. Então, você teria mais 20 possíveis pontos. Então, dos 40 possíveis pontos, eu tenho que usar 2. Um para colocar uma cavidade que mantém os elétrons acelerados e o outro para injeção dos elétrons. Então, eu tiro esses 2 e posso ter até 38 estações trabalhando simultaneamente. Então, 38 grupos de pesquisa poderão, no futuro, estar trabalhando lá. Como o projeto que está agora sendo construído, nessa primeira fase que a gente chama, serão 14 linhas de luz, 14 estações de trabalho, cobrindo uma ampla faixa de técnicas experimentais para os pesquisadores brasileiros. E, repetindo, para ficar agora mais para o final, objetos, células, são variadas as possibilidades, né? Vocês calculam assim, vamos pelo exótico até, que tipo de coisa, porque pelo que eu li, você consegue pegar a espessura de uma placa de metal, uma coisa assim, ou lá dentro um pedaço da célula, né? O que é que mais ou menos dá para fazer? Olha, o Sirius, ele é um dos 3 primeiros síncrotrons do mundo da chamada quarta geração. O Brasil está na fronteira do conhecimento, inclusive os Estados Unidos hoje não tem um equipamento como esse, né? Só tem um que é da Comunidade Europeia na França e um outro na Suécia. E o Brasil domina essa tecnologia, então ele está na fronteira. Que tipo de experimento nessa fronteira você vai poder fazer? Você vai poder colocar uma célula lá e enxergar com resolução que vai permitir olhar as organelas dentro da célula, ou uma coisa que hoje está com importância mundial, enxergar um vírus dentro dessa célula. Então, isso pode ajudar as pessoas a entenderem como que vírus dominam e controlam a célula, por exemplo. Eu posso enxergar, no caso, vamos pegar o pré-sal, né? Que é uma questão que todo também brasileiro sabe, você tem óleo que é extraído do pré-sal. Como é que esse óleo é extraído? Ele, na verdade, fica acumulado em poros da rocha. Aquela rocha tem pequenos, entre aspas, buraquinhos, como se fosse uma esponja. E esses poros, eles variam de escalas micrométricas até submicrométricas. O Sirius vai permitir que eu enxergue esse óleo, né, saindo e atravessando esses poros, entre aspas, da rocha, dessa esponja chamada rocha aí que a gente está falando, nessa escala submicrométrica e fazer filmes, né? Uma dinâmica desse solo, desse óleo interagindo com essa rocha. Outra questão importante é solo, que eu estava falando em solo. Hoje existe uma questão importante ligada a meio ambiente, sustentabilidade, de usar menos fertilizantes ou conseguir entender como que você pode otimizar tudo isso. Eu posso enxergar, né, um pedaço de solo com as raízes da planta e ver como que ela interage com vamos dizer assim, os átomos, entre aspas, né, os íons, né, associados ao fertilizante, né, e outras, vamos dizer assim, necessidades que a planta tem. Ao compreender melhor esse processo, eu posso otimizar esse processo. Posso estudar materiais, né, como aço e materiais poliméricos, por exemplo, entender como que eles, a fratura deles, a resistência mecânica, as características de ser melhor condutor ou pior condutor. Eu posso, então, estudar e otimizar materiais para que você, vamos dizer assim, tenha uma utilização mais racional, né, e possa projetar melhores equipamentos que vão utilizar esses materiais. Então, a quantidade de aplicações, né, é enorme. Eu digo, como tudo no mundo é composto de átomos, e o síncrotron é um microscópio, né, construído para enxergar nessa escala, ele praticamente pode ser utilizado por qualquer área do conhecimento, que consiga ter assim, esse mapeamento da pergunta, né, nessa escala fundamental. E tem a capacidade de gravar esses movimentos para permitir um exame mais acurado e repetido.
Exatamente. Como é que ele grava, né? Ele grava isso, então, de novo, fazendo a analogia, né? Quando você vai, às vezes, lá no hospital para fazer uma imagem de raio-x, a pessoa coloca aquele filme, né? Ela pega lá uma chapa tal, que ela é impressionada, vamos dizer assim, é afetada Marcada. pelo raio-x que atravessou você, né? E mudou lá o filme, né? Que é sensível ao raio-x. No caso dos Sirius, nós temos detectores, né? Que parecem como o CCD lá da sua câmera fotográfica, né? Que hoje não tem mais um filme, ele tem uma maneira de coletar de forma digital isso daí. Então, no Sirius é semelhante, você vai ter esses detectores de raio-x, né? Tem mais de um tipo, mas a ideia é basicamente essa. Aí você vai detectar esses sinais e depois você tem que analisar o resultado, né, dessa interação, né, em computador. Então, tem programas específicos. Então, o Sirius fornece também para os usuários e para os pesquisadores acesso, né, à capacidade computacional e os programas necessários, né, o software necessário para fazer essas análises. Então, os pesquisadores vão poder utilizar o Sirius e ainda ter acesso à maneira de fazer a análise dos dados, para daí sim poder ter o filme, a chapa, a imagem, etc. Quer dizer, não podemos nem dizer o céu é o limite, é o pontinho qualquer e vários pontinhos simulando a situação da Terra como um todo, né? Mas teremos uma possibilidade interminável de pesquisas a serem feitas, não? Exatamente, exatamente. Veja, a gente precisa construir um equipamento do tamanho de um estádio de futebol para enxergar as coisas na escala dos átomos. Exato. Vamos dizer assim, uma reflexão interessante. Quanto menor a escala que você quer estudar, né, maior às vezes tem que ser o equipamento que você tem que construir. Perfeito, a circunferência. Bem, pelo menos agora ninguém vai mais poder dizer que não entendeu, né? Eu agradeço a sua explicação conveniente e esclarecemos que vídeos que a gente está eventualmente colocando são do processo de construção do Sirius, né? E que todo mundo saiba que isso está começando agora, mas vai cada dia mais avançar mais e melhor, espero eu. Agradeço a sua explicação e espero que todos tenham gostado. Isso. Inclusive, André, se eu puder rapidamente falar, quem quiser Sim, entre, né, basta bater Sirius, né, ou CNPEM na internet, vai chegar nas nossas páginas, lá tem muita informação e uma linha de luz já está funcionando. Pesquisadores que quiserem entender estrutura das chamadas proteínas, inclusive hoje tem muitos grupos que estão estudando proteínas ligadas ao COVID, podem já utilizar o Sirius. Então, ele já está funcionando e, como você disse, esperamos colocar mais e mais linhas, né, à medida que os meses aqui vão passando, em funcionamento. isso me deu já uma outra dúvida, me deu já outra dúvida. Embora seja um órgão de governo, né, a ligação governamental, existe um custo acessível para várias equipes utilizarem? Ou como que é o processo? Veja, o CNPEM, né, ele não somente tem os Sirius, como vários outros equipamentos, microscópios, etc. E a gente tem um modo de operação em que os pesquisadores submetem as suas propostas de pesquisa, existem comitês científicos que vão avaliar e analisar essas propostas, e se essas propostas tiverem mérito, né, e possibilidade técnica, eles podem utilizar sem custo, certo? Então, o laboratório entende-se que assim, é o bem comum, né, da sociedade É. brasileira que você está apoiando através dessa utilização. Se uma empresa quiser utilizar para um benefício de uma pesquisa própria dela, empresa, aí sim tem um custo associado à utilização desse equipamento, ou dos equipamentos do CNPEM, o Sirius, mas outros equipamentos também. Bem, ficou claro. Então, queremos agradecer e elogiar a sua capacidade de traduzir em termos entendíveis o que aparentemente é muito complicado. Bom, André, eu agradeço a oportunidade, né, e espero que o pessoal tenha gostado. Ah, eu gostei muito. Obrigado a vocês pela atenção. O intervalo rapidinho, não sai daí não. Voltamos já já.